Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Sabrina na área e nós estamos iniciando o nosso devocional On Fire Kids. Então, simbora comigo! Gente, e hoje nós vamos falar de um tema muito legal que é mais do que coisas. E a gente vai falar hoje sobre um versículo de memorização que está lá em 1 Pedro 5:7, que diz assim: entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele tem cuidado de vocês. Então, fica aí, não esquece, decora esse versículo, a tia já decorou. 1 Pedro 5, versículo 7. Entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele tem cuidado de vocês. E eu achei tão interessante, gente, que a tia trouxe a palavra de oferta no domingo retrasado, né? Que esse devocional vai sair outro dia, mas hoje, no caso, é domingo retrasado. Então, ali, eu trouxe uma palavra justamente sobre isso, sobre esse texto, sobre preocupações. E eu quero conversar com vocês também sobre isso. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dizer nesse versículo que nós não devemos nos preocupar. Por quê? Porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Esse versículo, ele é interessante porque não fala assim, Deus vai cuidar de vocês depois que a gente entregar as nossas preocupações. Não, nos diz que Deus, Ele já tem cuidado de nós. Então, por que a gente se preocupa? Quero que vocês parem um tempinho aí e vocês pensem aí, o que eu tenho me preocupado? Pense aí com você. Será que você tem se preocupado com a roupa que você tem que vestir? Com a comida que você tem que comer? Ali, óbvio, né? Tinha comida pra comer, né? Mas com aquilo que você tem que comer, com aquilo que você tem que vestir, com a brincadeira que você vai brincar, o que você tem se preocupado? A palavra de Deus, ela nos diz pra nós não nos preocuparmos com nada. E eu quero convidar vocês aí a abrir a nossa Bíblia no nosso texto base hoje, que tá lá em Lucas 12, verso 22. Abram a Bíblia aí comigo. Vamos lá. Lucas 12, verso 22. A gente vai ler o versículo 22 e o versículo 23. Diz assim: Lucas 12, verso 22. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Então, olha o que a palavra de Deus ela nos diz, que nós devemos nos preocupar não com a comida, com o que nós vamos vestir, mas nós devemos nos preocupar com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. Então, o que Jesus ele traz nesse versículo para nós? Que as nossas preocupações não devem estar focadas naquilo que nós vamos fazer para nós, porque é algo passageiro, gente. A gente conversa muito sobre isso. O mundo é passageiro, os nossos dias são passageiros. Aquilo que eu fiz ontem, eu não posso voltar no dia de ontem e ali tentar arrumar o dia de ontem. Não, porque ele já passou. Então, os nossos dias estão passando, as horas estão passando, só que a gente fica muito preocupado o tempo todo com as nossas coisas, com aquilo que a gente vai fazer. E a preocupação, muitas vezes, ela nos impede de saber aquilo que Deus ele tem para nós. Por que esse tema é mais do que coisas? Porque Deus, ele não está dentro de um potinho e ele fica ali restringido. Não é como um bichinho de estimação que a gente prende no lugar para ele ficar somente naquele lugar. Não, Deus ele é muito mais do que isso. Deus ele controla todas as coisas. Deus ele está a todo tempo ali em todos os lugares. Deus é onipresente, Deus é onipotente. Será que Deus ele não vai se preocupar conosco? A palavra de Deus ela nos diz também que se o Senhor ele alimenta os pássaros, por que será que ele não vai alimentar a gente também? Então a gente se preocupa muito, gente. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver que a todo tempo, gente, eles não trabalham igual a gente. Eles ficam correndo, trabalhando, faz isso, faz aquilo, pensa nisso, pensa naquilo. Não, eles vivem uma vida livre e ao mesmo tempo sem preocupação, e eles têm todas as coisas. Olha como Deus ele é bom, e Deus ele quer que a gente tenha essa tranquilidade de que a todo tempo nós podemos confiar nele. E se nós estivermos preocupados, a gente pode entrar no nosso quarto, a gente pode orar e a gente pode lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, porque a gente vai se lembrar que ele tem cuidado de nós. Então, crianças, em vez de nós nos preocuparmos, o que é que Deus ele quer que a gente faça? Que a gente gaste tempo em conhecê-lo.
Em vez de a gente ficar preocupado com as coisas, Nossa, claro que não, eu não tô dizendo que é pra vocês deixarem de fazer as coisas que vocês têm que fazer. Isso não é acesso livre pra preguiça, viu? Não é acesso livre pra preguiça. Vocês precisam fazer aquilo que vocês precisam fazer. Porém, eu estou falando de algo exagerado. Algo ali que você fica tão ansioso. Essa é a palavra, a ansiedade. Quando a ansiedade, ela é o quê? Ela é excesso de futuro. Mas, gente, a gente tá vivendo no futuro? Não. A gente tá vivendo hoje. Hoje é o quê? É o presente. Então, a gente tem que desfrutar daquilo que Deus ele pode nos dar no presente. Daquilo que a gente pode aprender no presente. Algo que o Senhor ele até falou comigo em relação às preocupações é sobre o quê? Quando a gente fica preocupado, a gente perde os milagres de Deus no presente. Às vezes Deus ele vai fazer um milagre hoje na minha vida, mas eu fico tão preocupada com aquilo que vai acontecer amanhã ou semana que vem, que eu acabo perdendo o milagre de Deus. Ou até mesmo Deus ele faz um milagre, mas pra mim não é grande coisa. Por causa que eu tô tão preocupado, que a minha expectativa tá tão grande no dia de amanhã, que o meu dia de hoje não tá valendo nada. Tá sendo sem graça. Então eu quero convidar vocês a nessa semana vocês pensarem sobre isso. Será que eu tô perdendo o milagre que Deus quer fazer no meu dia hoje? Ah, tia, mas como assim o milagre? Talvez você ganhe aquilo que você gostaria de ganhar. Talvez Deus fale com você algo que você queria muito saber, algo que você perguntou pra Deus, ou tantas outras coisas, gente. A gente vive um milagre só por acordar todos os dias. Então eu quero que vocês pensem sobre isso, como a tia deu o exemplo dos pássaros. Os pássaros, eles não se preocupam em momento nenhum, porque Deus, ele preparou todas as coisas pra eles, e Deus tem preparado pra nós também. Então eu quero incentivar vocês a gente combater a preocupação com o quê? Com a gente gastar o nosso tempo em conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, nós entendemos que Deus ele está no controle de todas as coisas. Então, a gente aqui na Terra, somos pequenininhos diante de Deus, a gente não vai conseguir controlar as coisas. Mas Deus, que ele é soberano, ele é dono de todas as coisas, ele é o nosso Pai, ele vai fazer tudo para o nosso bem. A palavra de Deus, ela vai nos dizer em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu pergunto pra vocês, tem como a gente chamar alguém que a gente não conhece? Não tem como. Gente, eu não consigo amar alguém que eu não conheço. Não tem como. Então a gente tem que gastar tempo em conhecer a Deus. Porque todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então eu quero incentivar vocês a nisso. Se nós não conhecemos a Deus, como é que a gente vai amar Ele? Como é que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem? Então nessa semana, gaste tempo em oração. Gaste tempo na leitura da palavra. Porque aquilo que tira a nossa ansiedade, gente, é a leitura da palavra. É uma coisa assim extraordinária. Se você estiver ansioso, vai lá ler a palavra, vai estudar, vai assistir um videozinho do devocional. Mesmo que você já tenha ouvido, edifique o nosso espírito. A gente tem que edificar o nosso espírito. Lembra o que Jesus disse? Que vale mais o nosso corpo do que aquilo que nós vamos vestir. Então a gente precisa edificar o nosso corpo com a palavra de Deus, conhecendo Ele, sabendo quem Deus é, conhecendo aquilo que Ele quer pra nós. Eu ouvi um videozinho no Instagram esses dias, que a pergunta da pessoa era assim: por que eu devo orar se Deus ele já sabe aquilo que eu vou dizer? Uma pergunta muito boa. Mas ali o Douglas Gonçalves, ele respondendo essa pergunta, ele falou: se o seu pai, quando o seu quarto tá desarrumado, o seu pai ele chega lá, ele olha no seu quarto e fala: menino, olha o quarto todo bagunçado. Menina, olha o quarto todo bagunçado. O seu pai, ele podia muito bem, em 2 minutos, organizar o seu quarto, não é verdade? Porém, ele chama você para que você veja como ele vê. Que o quarto tá bagunçado e que precisa ser arrumado. E com Deus é a mesma coisa. Quando nós entramos no nosso quarto em oração, Deus, ele quer que a gente veja aquilo que precisa ser arrumado na nossa vida. Deus quer mostrar para nós algo novo. Porque, ó, se você nunca aprendeu que o seu quarto precisa ser arrumado, você vai arrumar ele? Então com Deus é a mesma coisa. Se nós não aprendermos em oração que nós precisamos conhecer ao Senhor, que nós precisamos ler a Bíblia, que Deus ele fala conosco, a gente não vai fazer, porque a gente não sabe. Então nós oramos para conhecer a vontade de Deus sobre nós. Deus ele já escreveu todas as coisas, por isso que a gente não deve se preocupar. Deus ele escreveu todos os nossos dias, então a gente não deve se preocupar. Então eu quero convidar você nessa semana a se lembrar disso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também sobre o nosso versículo de memorização, 1 Pedro 5:7. Entreguem as suas preocupações a Deus, pois Deus
tem cuidado de vocês, beleza? Então fique com esse devocional. Eu espero que tenha abençoado muito, muito você. Busque a Deus em oração, tá bom? Então, um beijo da Tia Sá. Fique com Deus. Ótima semana aí. Finalizado o check. Tchau, crianças.